Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal da Bitso. O meu nome é João, o Kryptonita, e no vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho aqui sobre as Central Bank Digital Currencies, ou CBDCs. Assunto esse que está ficando tão em pauta, ainda mais depois de vários bancos ao redor do mundo mencionar que estão trabalhando em suas próprias CBDCs. Mas sem mais delongas então, bora pro vídeo. A primeira coisa que a gente precisa entender aqui então é o que é uma CBDC. Como eu já adiantei para vocês, CBDCs significam Central Bank Digital Currency. Na tradução aqui para o português, moedas digitais dos bancos centrais. Então as CBDCs nada mais são do que uma moeda digital criada, regulada e controlada pelos bancos e pelo governo. E esse assunto surge exatamente pelo fato de que cada vez mais se percebe a decadência do dinheiro físico, das notas que a gente tanto utilizava no passado. Hoje em dia, via de regra, você só faz transações com o seu dinheiro ou via cartões, seja de crédito ou de débito, ou via transferências bancárias ou Pix, qualquer tipo de movimentação feita no próprio aplicativo do seu banco. Isso é muito óbvio para a gente perceber, eu te pergunto para você mesmo, quantas transações você fez no último mês com cartão de crédito ou de débito e quantas transações você fez com dinheiro físico? Eu mesmo, por exemplo, se pegar minha carteira, não devo ter nem R$10 em notas físicas. Hoje em dia, via de regra, a pessoa vai optar por utilizar cartões ou transferências por uma série de fatores, dentre eles até mesmo uma segurança muito maior quando você utiliza essas ferramentas tecnológicas. Então, com essa decadência do dinheiro físico, cada vez mais os bancos centrais ao redor do mundo estão se organizando para tentar criar alguma moeda digital que seja complementar a esse dinheiro físico tanto utilizado no passado. Então a gente pode dizer que as CBDCs são moedas digitais criadas e lastreadas por bancos centrais e que possuem força de moeda de curso legal. Mas é muito importante a gente entender também que as CBDCs não vão ser nada mais do que um complemento à moeda física que a gente já possui. Até mesmo por isso, por exemplo, que a CBDC, que está para ser criada aqui no Brasil, possui o nome Real Digital, como um real complemento da moeda que a gente já possui aqui, a moeda física que a gente já possui aqui no país. Mas apesar de muitas pessoas acharem que a CBDCs é um assunto extremamente recente, desde 2013, bancos centrais ao redor do mundo se organizam para tentar criar alguma forma de moeda digital. Com isso já surgiram vários projetos pilotos no assunto, como por exemplo o projeto Jasper lá no Canadá, que foi voltado exatamente para entender como as tecnologias podem auxiliar essa economia fiduciária tradicional. Mas não só esse, vários outros projetos foram surgindo ao redor do mundo, como por exemplo o projeto UBI em Singapura, o projeto Soberano nas Ilhas Marshall, o projeto lá na China do Yuan Digital. Vários e vários bancos centrais ao redor do mundo, com o passar do tempo, foram olhando com bons olhos para esse projeto e foram começando a se desenvolver as suas próprias CBDCs. Aqui é muito legal a gente tentar entender os impactos das criptomoedas nas CBDCs. Talvez se as criptomoedas não existissem, as CBDCs ainda estariam em seus projetos iniciais, em seus estágios iniciais, seus projetos pilotos. Mas com esse crescimento gigante que a gente teve das criptomoedas, ainda mais nos últimos anos, vários governos tiveram que antecipar esses projetos que estavam em desenvolvimento de uma forma de tentar controlar essa economia digital que está sendo criada e cada vez mais se desenvolve. Já que com as criptomoedas não é possível ter esse controle, os governos acabaram indo por um último refúgio que seriam as suas próprias moedas digitais. Superada essa contextualização, vamos entender um ponto muito importante que eu vejo muitas notícias e muitos artigos trazendo sobre isso. Será que as criptomoedas e as CBDCs são as mesmas coisas? Será que as CBDCs vão substituir as criptomoedas? Eu vejo muita gente confundindo nesse ponto e agora a gente vai esclarecer isso de uma vez por todas. O primeiro ponto que é importante mencionar aqui para vocês é que tanto as CBDCs quanto as criptomoedas são grandes inovações. A gente utilizava o dinheiro físico desde o século XVI e agora finalmente chegamos à época da tecnologia, à época do digital. E tanto as CBDCs quanto as criptomoedas vão nesse sentido. São grandes inovações que vão sim romper com paradigmas antes existentes. Outro ponto em comum entre elas é que ambas podem ser desenvolvidas dentro de blockchain, essa tecnologia revolucionária para o sistema financeiro. Contudo, aqui tem um detalhe pequeno, mas que faz totalmente a diferença entre a ideia das criptomoedas e a ideia das CBDCs. E essa diferença é que, via de regra, as CBDCs vão ser desenvolvidas em blockchain privadas, em comparação com as criptomoedas que a gente conhece e trata como criptomoeda, como por exemplo Bitcoin e Ethereum, que são feitas e desenvolvidas em blockchains de código aberto, blockchains públicas. Deixa eu dar um exemplo para tentar diferenciar isso. Numa blockchain pública, você pode, por exemplo, conferir o código daquela blockchain e pode também conferir todas as transações que foram realizadas nelas.
Hoje mesmo já existem vários sites na internet que você consegue conferir todo o histórico de transações, por exemplo, na rede de Ethereum, na rede da Polygon e também em outras redes. As CBDCs provavelmente não terão isso, as CBDCs sendo blockchain privadas, somente a pessoa que criou aquela blockchain, que criou aquela CBDC, terá acesso e controle sobre as transações que ocorreram na rede, então não terá essa transparência que existe e é tão importante no mundo das criptomoedas. E com essa ideia a gente atira uma diferença chave entre as duas. As criptomoedas foram feitas para ser via de regra descentralizada, enquanto as CBDCs foram feitas para ser via de regra centralizadas. E isso até mesmo por uma razão principiológica. As criptomoedas surgiram para tentar ser uma disruptura com o sistema financeiro tradicional, onde todo o poder estava na mão dos bancos e dos governos. As criptomoedas pretendem dar mais autonomia, liberdade e independência para as pessoas. Em contrapartida, as CBDCs só vão ser um complemento das moedas físicas que a gente já existe nos dias de hoje. Então a gente pode dizer que as CBDCs pretendem manter esse controle do sistema financeiro na mão dos bancos e dos governos de forma totalmente centralizada. Na realidade, a gente pode dizer que as CBDCs podem até mesmo piorar esse controle estatal, porque uma vez que será registrada em blockchain, alguém vai ter acesso a tudo que irá ocorrer naquela blockchain, todas as movimentações financeiras, todas as transações. Então a gente pode ter, por exemplo, um ente regulador verificando todas as movimentações que ocorreram naquela blockchain, de forma a violar muito mais a privacidade dos cidadãos. Outro ponto muito interessante que diferencia as CBDCs das criptomoedas é que as criptomoedas não possuem limite de fronteira, as criptomoedas são globais, você consegue enviar criptomoedas para qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, não tem qualquer tipo de limitação. Em contrapartida, as CBDCs estarão limitadas àquele país que a criou. Então, por exemplo, o real digital só vai poder ser utilizado aqui no Brasil. Em contrapartida, igual eu mencionei anteriormente, as criptomoedas não possuem qualquer tipo de limite, podendo ser utilizadas em qualquer lugar do globo. E fechando o vídeo aqui então, por mais que muitas vezes a gente veja muita comparação entre as CBDCs e as criptomoedas, muitas notícias falando que as CBDCs irão substituir as criptomoedas, na realidade essas duas possuem princípios, visões e objetivos totalmente diferentes, quiçá opostos. As criptomoedas pretendem ser totalmente uma disruptura desse sistema, exatamente que as CBDCs fazem parte. As CBDCs não são nada mais do que uma extensão das moedas físicas que a gente já vê hoje em dia. Então, até mesmo por isso, é muito difícil você dizer que uma irá substituir a outra. Mas é isso então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esquece de deixar um like e se inscrever no canal da Bitso. E muito obrigado, até a próxima!